Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Então, nós vimos que quando Jesus abre os selos, e esses selos eles vão mostrar a história da humanidade contada nesse livro. O que é que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Jesus? Vamos ver que essa história é cíclica, é repetitiva. Mas quando Jesus abre o sexto selo, tem um interlúdio, tem um tempo, para-se aí. Antes de ele abrir o sétimo selo, você tem um interlúdio. E aí nós vamos ver no capítulo 7 que interlúdio é esse. O que é dito antes de ele abrir o sétimo selo. Ele diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre alguma árvore. Ou seja, tinha 4 anjos, prontos para soprar sobre a terra. Então, ele diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Os anjos estavam os 4 anjos tinham o poder de dar dano à terra, de destruir toda a humanidade. Eles tinham poder para isso. Mas esse anjo agora aparece, esse outro anjo, e diz que aqueles a quem foram dados fazer dano sobre a terra, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que ele quer dizer com isso? Selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nós sabemos que o selo ele é dado pelo Espírito Santo. O selo do cristão ele é dado pelo Espírito Santo. Os selados são selados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela. Nós somos a nossa herança é dada pelo selo do Espírito Santo. Então ele diz assim: então ouvi o nome dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui ele vai falar de 12 tribos, e cada uma 12 mil. Então vamos ver que ele fala aqui de 12 tribos do Antigo Testamento. Ele fala: da tribo de Judá foram selados 12 mil, da de Ruben, 12 mil, da de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da de Simeão, 12 mil, da de Levi, 12 mil, da de Zacar, 12 mil, da de Zebulun, 12 mil, de José, 12 mil, Benjamim, 12 mil. Vamos ver aqui que 2 tribos ficaram de fora: Adã e os filhos de Efraim e de José Efraim. Porque foram 2 tribos que elas adoraram Deus pagãos. Então, esse povo aqui é uma representação de todo o povo de Deus do Antigo Testamento. Tem muitas doutrinas, seitas, que chegam a dizer que 144 mil é o número dos salvos da determinada doutrina, determinada seita. E essa seita hoje tem milhões de pessoas. Então nós vamos entender que esse 144 mil aqui, ele fala somente do povo do Antigo Testamento, e é um número fixo, já está definido. 144 mil é um número fechado. É uma representatividade de todo o povo de Deus que se salvou do Antigo Testamento. E essas 2 tribos que aqui não se situam, Dan e do filho de José, Efraim, que estão fora, isso implica que foram tribos, povos que foram adorar Deus pagãos. E daí eles não estarem no rol das 12 tribos que estão lá no céu, por conta que foram tribos que
não adoraram ao Deus verdadeiro. Então, nós vamos ver que aqui, João ele vê o povo de Deus do Antigo Testamento, né? Ele vê aqui dois povos. Primeiro é o do Antigo Testamento. Então, esse povo aqui, 144 mil, representa todo o povo de Deus que se salvou no Antigo Testamento. E por que esse número está fechado? Porque esse povo já aconteceu, não tem mais nada. O Antigo Testamento agora é uma nova aliança. Quem tinha que salvar já salvou. É um número fechado. É uma representação, não é um número definido, 144 mil. É uma representação de todo o povo de Deus do Antigo Testamento que se salvou. Agora nós vamos ver que João vê agora uma visão dos glorificados. Nós sabemos que o povo da nova aliança, que morreram por conta de Cristo no primeiro século, por conta do Evangelho de Cristo, que estão lá no paraíso e continuam morrendo por conta do Evangelho e continuam morrendo em Cristo, esses estão a cada dia sendo acrescidos lá no paraíso. E só vão deixar de acontecer, só vai deixar de acontecer isso quando Jesus voltar pela segunda vez e levar toda a igreja. Vamos ver o que ele diz aqui sobre os glorificados. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestiduras brancas com palmas na mão. Quem são esses povos? De todas as línguas, raças, povos, tribos, nações. É o povo de Deus da nova aliança. Porque nós sabemos que quando Jesus veio, a salvação é para todos, para judeus e gentios. Então, todos que colocaram a fé em Jesus estão lá com a alma lá no trono de Deus. É esse povo que João vê agora. Ele viu o primeiro povo, que é um número fixo, já definido, é a antiga aliança, que já se salvaram e estão lá. Não tem mais acréscimo. Agora não, esse povo aqui que ele está vendo é o povo de Deus da nova aliança, que está uma numerosa, é muito grande, né? Que ninguém pode enumerar. Né? Como o próprio Deus disse a Abraão, sua descendência será numerosa. Esse povo agora, que é o povo de Deus, está a cada dia sendo acrescido lá no céu. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que nos assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Ou seja, Jesus veio com esse objetivo, nos religar aquilo que havia perdido com Deus. Na queda do homem, houve a queda do homem e houve a morte espiritual. Ou seja, todos nós estávamos afastados de Deus. Jesus não veio e não morre em nosso lugar, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Jesus veio para nos religar, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. E todos aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, a fé no Messias que viria, e nós no Messias que veio, teremos vida eterna. Ele veio para nos salvar. É o que ele diz aqui. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, seja ao nosso Deus pelo século do século, amém. Mais uma vez aqui ele repete, aqueles atributos, aqueles 7 atributos de perfeição de Deus, como louvor ao nosso Deus. Agora, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: este que esses vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Esse ancião pergunta a João: João, quem são esses que, com vestiduras brancas, de onde é que eles vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. Então João responde a esse ancião: tu sabes. Eles então diz: são estes os que vêm da grande tribulação. Essa grande tribulação ainda não é aquela que vai acontecer próximo à vinda de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que desde o primeiro século, nós tivemos grandes tribulações. Ou seja, você imagina que todos os apóstolos morreram martirizados, com exceção de João. Alguns cerrados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros apedrejados, outros colocados no óleo quente. Então, e os pais apostólicos também morreram de morte
É uma morte muito sangrenta. Então, isso foi muita tribulação. E todas essas almas daqueles que o próprio Jesus tinha dito, né, que escrevesse o livro de Apocalipse, ele é para nos dar segurança, para nos dar certeza que um dia estaremos com ele por toda a eternidade. E que nós temos que, em nenhum momento, nós temos que colocar Jesus na frente de tudo da nossa vida. Jamais apostatar da fé, porque os que perseverar até o fim alcançarão a vitória em Cristo Jesus. E lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, o sangue de Jesus, ele nos libertou da escravidão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós nos apropriamos da graça salvadora que ele trouxe, através do seu sangue derramado naquela cruz. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. A razão desses homens estar ali, dessa multidão incontável estar ali, é o sangue do Cordeiro. É o derramamento do sangue de Jesus que trouxe a condição que todos esses que estão lá no trono, porque esses colocaram a fé em Jesus Cristo, esses colocaram a fé no seu Jesus, esses foram justificados pela fé e perseveraram com firmeza na palavra de Deus. E a cada dia estão sendo acrescidas essas multidões lá no céu. A alma desses que estão morrendo em Cristo. Aquele que se assenta do trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. E aí ele vai concluir esse capítulo dizendo: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá, nesse momento, ainda num lugar intermediário, já há gozo, uma vida já em alegria, em gozo, não tem mais sofrimento, não tem mais morte, não tem mais ardor, não tem mais calor. Mas nós vamos ter a concretização definitiva do reino de Deus quando ele voltar. Quando todos os que estiverem lá no trono de Deus voltarão com Jesus, com a sua alma, e receberão o seu corpo glorificado, estarão com ele por toda a eternidade, no novo céus e nova terra. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que Deus o nos abençoando sempre.